Deixa eu entrar na sua outra entrevista, que foi uma entrevista na Globo News, e é só você mesmo que me faz assistir 40 minutos da Globo News, porque foi uma entrevista muito reveladora. As suas respostas, eu tenho que dizer aqui, deixaram os apresentadores, os jornalistas do programa desconcertados. O coitado do Otávio Guedes ficou completamente perdido. O Valdo Cruz, coitado, não tem nem que ir para acompanhar o teu raciocínio. E o meu único problema com essa entrevista, Paula, foi você elogiando o jornalista, porque ali, tirando o André Sadi, o time ali é muito ruim, é Série C, que só tá por reserva de mercado. Mas, de maneira geral, a treta que tá... Eu não vou te deixar na saia justa de comentar a minha alfinetada na Globo News, não. De maneira geral, a treta principal... A entrevista repercutiu muito bem, realmente foi muito elogiada, mas saiu uma treta principal que está acontecendo agora, que você deu uma resposta e ela foi descontextualizada. Algumas pessoas subentenderam que você, ou na verdade o presidente Bolsonaro, naquela ocasião estava se esquivando e colocando toda essa responsabilidade do inquérito do golpe nos militares. Tá? Eu vou te dar exemplos. Dentro dessa ideia saiu no Globo, na coluna do Lauro Jardim, uma matéria com a declaração do advogado do general Mário Fernandes sobre a sua fala na entrevista, de que o Bolsonaro não seria beneficiado pelo golpe, mas sim uma junta militar. E aí o advogado do general Mário Fernandes disse: a colocação dele é irresponsável, ele é advogado de defesa ou promotor, está atuando como promotor. Como faz isso? Me causa perplexidade. A própria Andréa Sadi publicou uma notícia semelhante, dizendo: estratégia da defesa do Bolsonaro é rifar militares, avaliam indiciados por tentativa de golpe. Eu não. Saiu também no Walter Maierovitch, do UOL, hoje, a notícia: Bolsonaro deu meia volta para complicar generais da banda golpista. Ou seja, eu vou dizer que, para mim, parece haver claramente dentro da velha mídia uma certa empolgação e quase que uma tentativa de criação de intriga entre a defesa dos militares e o presidente ex-Bolsonaro, ou a defesa do ex-presidente Bolsonaro. E eu vou perguntar aqui de forma direta, que é a minha característica, Paulo. Responsabilizar os militares é uma estratégia da defesa? Você vê mesmo indício de crime nas condutas de pessoas como o general Mário Fernandes e os outros militares? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Olha, Paulo, eu agradeço muito que você tenha começado a inaugurar essa entrevista tocando justamente nesse assunto, porque me trouxe muito desconforto a forma como, em alguns momentos, foi interpretada a minha resposta aos entrevistadores. Era uma pergunta natural que me fizessem, né, sobre se o meu cliente tinha ou não tinha conhecimento, só para a gente situalizar geograficamente o assinante, o ouvinte. Nós estamos falando de uma minuta de um plano chamado Punhal Verde-Amarelo, que teria, vou colocar no condicional, porque esse inquérito é um conjunto de narrativas sem os elementos mínimos de comprovação, inclusive a oitiva dos investigados. Seria um plano encontrado num HD externo que que pertenceria ao general Mário Fernandes, e nesse HD conteria ali 2 arquivos que sequencialmente seriam a cenarização, seria um cenário de uma estratégia militar. Né? A primeira parte deles envolvia uma ação violenta, supostamente contra o presidente Lula, contra o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na época, o ministro Alexandre de Moraes. E um segundo arquivo, que, uma vez executada essa ação, essa primeira parte, incluiria a constituição de uma junta, de um gabinete que iria gerir o país. Enfim, uma junta lá com uma relação de mais de 20 nomes. E eu deixei claro aos entrevistadores do Estúdio I que, recorrentemente,
alegam que a única pessoa que seria beneficiada com o golpe seria o presidente Bolsonaro. Eu não poderia deixar de comentar, à luz desses dois documentos, eu não poderia deixar de enfrentá-los e dizer o seguinte: olha, o que vocês, jornalistas, estão supondo que ele seria o beneficiado, segundo este documento, tá? Eu não estou fazendo aqui acusação de forma alguma sobre a veracidade desse documento, sobre a autoria, nem teria elementos para falar isso. Mas, cotejando a pergunta que me é feita com o que contém ali, só me resta responder: olha, o presidente Bolsonaro não seria, aspas, beneficiário desse plano, porque ele não está incluído nessa relação de pessoas que iriam assumir a gestão do país. E fiz questão de enfatizar naquele momento, inclusive, né, que embora a narrativa atribua ao general Mário Fernandes a autoria, a propriedade do HD externo, a autoria dos arquivos, isso tem que ser constatado, tem que ser minimamente comprovado. O general foi preso, está preso, foi indiciado por crimes graves e não foi nem ouvido. Olha, meu Deus, o mínimo que se tem que fazer é ouvir o indivíduo para que esclareça essa suposição. Então, de forma alguma, eu poderia ser leviano de cravar uma autoria alguma coisa. Eu simplesmente fiz uma análise hipotética daqueles dois arquivos, à luz da afirmação recorrentemente dita de que o meu cliente seria o beneficiário de um eventual golpe. Então, em momento algum, eu fiz essa colocação e digo mais, analisando o que tem ali, uma relação de 20 militares que incluiria um gabinete após essa ação violenta, eu não acho nem incrível que esse plano, essa sinalização tenha chegado a ser discutida com essas pessoas. Eu não creio, realmente não tenho proximidade, mas eu custo a crer que uma pessoa como, por exemplo, o general Heleno, que é uma lenda dentro do Exército Brasileiro, tem uma reputação impoluta, oriundo de cavalaria, como seu avô, Tríplice coroado, como o seu avô, inclusive, acho que foram apenas dois na história do Exército, o general Figueiredo e o general Heleno, fosse aquecer com um cenário daqueles. Não creio isso. Agora, a investigação, embora tenham feito tanto alarde, foi concluída, etc., ela tem um conteúdo absolutamente pueril, absolutamente insuficiente. Ainda que eu pegasse essa cenarização, esse suposto plano que foi apreendido ali, eu dificilmente poderia dizer, e aí eu estou entrando numa clivagem entre juízo ético e juízo criminal, eu teria dificuldade de afirmar que houve cometimento de crime, né? Porque aí a gente vai entrar numa questão, a partir de que momento você tem um ato punível? Eu acredito que você já tenha falado aqui no seu programa, em alguma oportunidade, sobre o itinerário do crime, o que a gente chama em latim de iter criminis. Eu imagino que você já falou isso em algum momento. Quero até abordar isso ao longo da nossa entrevista em mais detalhes. Eu fiquei surpreso, doutor Paulo, e eu quero que você retome desse... Vamos tirar o doutor, a gente combinou no começo. Paulo, eu fiquei surpreso agora com uma afirmação que você acabou de fazer. Os militares presos não foram ouvidos, porque eu vi uma notícia nos jornais nos últimos recentes, acho que parece hoje, que um outro militar, o coronel Câmara, que tem um papel central nessa história, também estava pedindo para ser ouvido. O que está acontecendo? Esse inquérito, eu sei que eu não fui ouvido, né? Em nenhum momento tentaram sequer me ouvir. Isso tem gente presa que não foi ouvida? Tem gente indiciada que não foi ouvida além de mim? Como é que é isso? Olha, você assistiu uma entrevista lá com o André Sadi e eu abordei justamente isso. Até curioso que eu estava chegando no estúdio para me colocar no microfone, eles já estavam falando do assunto, apareceu um banner na tela: Coronel Marcelo Câmara será ouvido nos próximos 10 dias. Eu até tomei um susto, porque o Coronel Marcelo Câmara, ele foi preso em fevereiro, né? Ficou 99 dias preso no batalhão de polícia do Exército e não pôde ser ouvido. O advogado dele, o doutor Eduardo Kuntz, insistentemente pediu que ele fosse ouvido e não foi ouvido. Quer dizer, a ele, basicamente, em linhas gerais, é atribuído um suposto monitoramento dos passos do ministro Alexandre de Moraes, atribuído de uma maneira também absolutamente
perfunctória e confusa, elementos muito parcos e absolutamente interpretativos. E ele não foi ouvido, ele ficou 99 dias preso, foi indiciado e até agora não foi ouvido. Quer dizer, que raio de finalização de inquérito é essa que você finaliza e aí você resolve ouvir todo mundo que tinha ficado para trás? Eu não sei se nos últimos dias ouviram ali o general Mário ou os outros operadores de forças especiais que foram presos, mas o fato é o seguinte, encerraram o inquérito sem que eles fossem ouvidos. Olha, não existe diligência mínima, básica, mais elementar do que você ouvir a pessoa que está sendo investigada. Isso é usual, Paulo? Não, isso é completamente inédito, insólito, e não faz o menor sentido. Eu não sei porque essa correria de fechar o inquérito se você ainda tinha diligências pendentes, né? Eu já escutei até alguns comentários, não vou cravar aqui, mas parece que o delegado que conduzia foi transferido para a adjutância em Londres e precisava encerrar, enfim. O problema é que encerrou e não encerrou, né? Ele ficou completamente carente de uma série de diligências mínimas. E dentre as quais, mas Paulo, os investigados. 2 anos não foram suficientes para conduzir esse inquérito? A gente está falando de acontecimentos de 2 anos atrás. Um contingente gigantesco da Polícia Federal, um juiz que praticamente parou para analisar essa trama e cujas decisões passaram a simplesmente ditar o ritmo do Brasil. Um contingente dele, uma polícia federal que deixou de ser polícia federal, deixou de ser um órgão do Poder Executivo e passou a ser um órgão do Poder Legislativo. Quanto tempo mais precisariam para diligências tão básicas quanto ouvir as pessoas que estão sendo investigadas, para ouvir as explicações, a não ser que não tivesse interesse de esclarecer. E que estão presas acima de tudo, né? Quer dizer, o indivíduo está sendo, o coronel Câmara, lhe foi subtraído um direito mínimo que é de ser ouvido numa acusação que lhe pesa e que gerou uma prisão preventiva contra ele. É lamentável isso. De fato, se você pegar o detalhe desta investigação, eu imagino que você tenha lido as 884 longas páginas do relatório final, você vai ver que ela é muito eficiente em narrativas e pobre, para não dizer o mínima, de elementos. Nós temos ali um roteiro, um script criado onde os pontos não se unem de maneira satisfatória, não se unem com um mínimo de cabedal, cabedal lógico. Basta dizer o seguinte, né? Eu fiz uma pesquisa que algo me chamou a atenção. O advérbio possivelmente é utilizado por 96 vezes ao longo do texto. Possivelmente. 96 vezes? 96 vezes. Direito penal se preocupa com certeza, não com possibilidade. Não? Então, assim, é muito preocupante a forma como esse inquérito foi conduzido, sob vários aspectos processuais. Muitos deles eu já venho falando há muito tempo, eu digo e redigo. Falei insistentemente no programa da Andréia, no Globo News. Enfim, é muito complexo. Eu quero entrar em algum desses aspectos. Eu fiquei surpreso com a sua afirmação muito, muito forte, que é o contrário do que vem sendo vinculado pela imprensa, que é de que você teria grandes dificuldades para enxergar a conduta criminosa dos militares nesse inquérito que foi apresentado, nesse relatório que foi apresentado. Isso seria uma reversão da sua posição na Globo News, ou sempre foi a sua posição e a sua fala foi descontextualizada? Se você quiser, Paulo, eu tenho aqui as aspas de um pedaço da sua fala. Se você quiser, eu leio. Por favor, pode colocar, porque acho que fica até melhor para eu esclarecer de uma maneira eficiente. Você disse assim: quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do Plano Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Não tem o nome dele, Bolsonaro, lá, ele não seria beneficiado disso. Não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, que nem na Venezuela chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. E você aí faz várias ressalvas, quem assistir a íntegra da entrevista
vai ver que você faz várias ressalvas dizendo, olha, mas eu ainda, isso é de acordo com essa narrativa da Polícia Federal, sempre de acordo com essa narrativa que eu não confirmo, que eu não tenho como confirmar. Há uma reversão na tua posição ou essa sempre foi a posição? Não, sempre foi a minha posição. O que acontece é que talvez ela tenha sido mal interpretada em alguns veículos de comunicação, de alguns jornalistas, enfim, e nem acho que tenha sido maldosamente, mas... Eu acho. Agradeço o espaço para eu poder esclarecer, então, ainda mais. Na minha concepção, nós temos uma narrativa que, eu repito, é cheia de presunções e carente de comprovações. Eu repito, usa o advérbio possivelmente por 96 vezes. Então, alguma coisa de muito errado está nessa longa investigação. O relatório se foca muito nessa questão desse plano punhal verde-amarelo, que, volto a dizer, teria sido encontrado num HD externo, que seria de propriedade do general Mário Fernandes, e trazendo ali, por escrito, um roteiro de plano em 2 fases. Não cabe a mim dizer, atribuir, eu não teria nem elementos para dizer se foi o general que fez, se não foi ele que não fez, mas eu tenho que enfrentar o conteúdo daquilo à luz da pessoa do meu cliente, e o nome dele não está lá. Isso não está querendo dizer que eu estou acusando A, B ou C de estarem tramando o golpe nas minhas costas, ou que seria o golpe do golpe. Criaram várias expressões, até me aborreci outro dia com o jornalista, falou, o senhor falou o golpe do golpe. Nunca usei essa expressão. Eu nunca usei essa expressão. Eu apenas enfrentei o conteúdo daquele roteiro, daquele que foi apreendido, que estava em discussão, e que seria o grande supedâneo de toda a repercussão midiática que se deu dias atrás. Eu tinha que encarar aquilo em relação ao meu cliente. E o nome dele não estava incluído. Havia a previsão de uma junta de 20 e poucas pessoas e ele não fazia parte. E ainda fiz a ressalva. Será que, ao colocar o nome dessas pessoas, seja lá quem for o autor desse plano, será que ele combinou com os russos? Será que essas pessoas saberiam disso? Então não é estratégia da defesa do presidente Bolsonaro, não, até porque jogar a responsabilidade para... Seria uma estratégia estúpida essa. Seria uma estratégia estúpida essa. Tá? Responsabilidade penal, ela não se divide, ela multiplica. Não adianta essa coisa de você querer trazer um, tirar o outro. As responsabilidades têm que ser individualizadas.